Quero nesta manhã falar da palavra de Deus e expor a vocês algumas demandas que Jesus faz aos seus seguidores e discípulos. Você vai ver que por onde Jesus passava, grande multidão o seguia. Se essa mensagem ela tivesse um tema, seria o que Jesus exige dos seus seguidores. O que Jesus ele requer dos seus seguidores. Parece até uma frase atual, né? Seguidores. Hoje em dia a gente vê um monte de influência por aí, né? E várias pessoas seguindo. E Jesus ele foi um grande influenciador, não é verdade? Jesus ele vai falar para os seus seguidores algumas demandas, e eu acho muito interessante porque muitas das vezes nós nos encontramos numa situação em que não sabemos o que é ser um cristão. Nós, muitas das vezes, pensamos que ser cristão é apenas vir para o culto, assistir o culto, né? E Jesus, ele expõe algumas coisas. Jesus, ele vai falar para os seus discípulos. E a gente vê, então, a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. O pecado, irmãos, desde o princípio, ele tem nos afetado de tal maneira, o ser humano, que não existe outra solução, parcial ou indolor. Não haveria outra solução, parcial ou indolor, de resolver esse problema. Não teria outra solução. Então, em meio a essa situação, vemos Deus tomando uma atitude, né? Deus tomando uma atitude um pouco, vamos dizer, radical. E nesse texto nós vemos Jesus trazendo a solução clara para os seus seguidores, do que Deus requer de nós. Você vai ver que Jesus, ele traz as suas demandas, né, o seu pedido aos seus discípulos, aos seus seguidores, e uma demanda bem radical. Por que muitas das vezes eu disse que nós não entendemos muito bem o que é ser cristão? Porque às vezes nós achamos que ser cristão é apenas uma opção. É uma escolha qualquer que nós tomamos em meio ao nosso dia a dia, como trocarmos de casa, de carro, uma peça de roupa, um corte de cabelo, um tênis. E, com frequência, nós tomamos atitude sem sequer termos a ideia do que representa ser um cristão. Eu acredito, se muitos desses seguidores de Jesus soubessem o que Jesus ele requer de nós, o número de seguidores diminuía bastante. Por isso que nós vemos aí algumas atitudes erradas de pessoas que
fazem escolhas erradas, conceitos errados do que é ser um cristão ou de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, nesse texto, ele nos traz, ele chama os seus discípulos e ele vai falar assim, chama os seus discípulos a uma missão, e ele, nessa missão, ele então passa para os seus discípulos uma certa autoridade, ele dá poder aos seus discípulos, ele fala, ide, né? Você vê no capítulo 10, ele falando, versículo 1, você vai receber poder para expulsar demônios, para fazer milagres, e assim por diante. Você vai ver, logo após, no verso 5, Jesus dando algumas orientações para os seus discípulos. Na cidade que vocês passar, vocês procedem assim, assim, assado. Nas casas que você entrar, você faz isso, faz aquilo. Jesus, ele começa a dar uma série de informações, uma série de ideias para os seus discípulos, o que eles devem fazer quando eles for pregar, né, a palavra, seja nas sinagogas, em cidades, né? E logo mais para frente, nós vemos o texto que o nosso irmão Ricardo leu, a qual eu quero abordar aqui com os irmãos. Jesus, ele falando sobre as suas demandas, o que ele quer que um cristão ou alguém que se diz seguidor de Cristo seja. Jesus, ele fala para os seus apóstolos, eu quero que vocês sejam assim, e aonde vocês pregar, vocês pregam esse evangelho, e os meus seguidores têm que ser assim. Então, os apóstolos deveriam seguir essas demandas, e não só os apóstolos, mas todos aqueles que se dizem cristãos, ou que querem ser seguidores de Cristo, também devem tomar as mesmas escolhas. Nosso irmão Ricardo, ele leu aqui para mim, capítulo 10, versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Interessante, né? Nós vemos Jesus falando que ele veio à terra não foi para trazer paz, mas sim espada. Esse evangelho, talvez que pensamos, o evangelho de Deus é amor, paz, né? Não, tá tudo tranquilo, tudo em paz, está tudo certo. Na realidade, não parece ser o evangelho que Jesus veio trazer. Esse evangelho que é passado por aí fora por algumas pessoas, o evangelho tranquilo, né? Aquele evangelho, não, você vai ser bem-sucedido, você vai isso, você vai aquilo, não parece ser o evangelho que Cristo veio pregar. Jesus, ele fala, não vim trazer paz, mas sim espada. Naquele tempo, os judeus esperavam o Salvador da pátria, né? Os judeus esperavam alguém que viesse trazer a solução, alguém que viesse trazer, resolver os problemas. Temos aí a promessa que o Filho de Deus vai vir e ele vai solucionar nossos problemas. Aquilo que nós estamos passando, perseguição, estamos ali debaixo do jugo dos romanos, vai passar, Jesus vai vir e vai trazer um reino de paz e vai tirar tudo, e nós vamos, e quando nós vemos Jesus chegar, na realidade não foi Jesus não supriu as expectativas do povo judeu.
que achava que ia ser um reinado de paz, que ele ia vir, ia resolver os problemas, a dificuldade, aquilo que eles tinham. Muito pelo contrário, você vê Jesus falando, vim trazer a espada. Aí nós paramos para pensar, irmãos, o que será que Cristo quis dizer com isso? Ou melhor, o que Cristo não quis dizer? Que muitas das vezes nós lemos e interpretamos de uma forma errônea, e o que Cristo não quis dizer, falando que eu vim trazer espada. Primeiramente, Jesus ele expõe nesse texto 3 demandas. E a primeira é, devemos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus Cristo. Essa é a primeira demanda para um cristão ou para aquele que quer se intitular ou que quer ser um seguidor de Cristo. Devemos estar dispostos a sofrer por causa de Cristo. Devemos estar dispostos a isso. Quando Cristo diz que não veio trazer paz, mas sim espada, ele não quis dizer, ou ele não quis instituir uma religião agressiva. Ele não quis instituir uma religião agressiva, como a gente vê por aí, afora, né? Alguns países que têm algumas religiões que são agressivas a ponto de matar se você não adorar. Jesus ele não quis dizer isso. Eu vim trazer espada que se você não vir, você vai morrer. Não foi isso que Cristo quis dizer. Jesus não quis dizer que vim trazer espada, que você deve se armar, e se alguém não aceitar ele, você tem que matar ou obrigar a pessoa. Ele não quis dizer isso. Não foi isso também que Jesus quis dizer. Na realidade, nós vemos aqui que Jesus ele fala assim: pois vim causar divisão entre o homem e o pai, a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Pois vim causar divisão entre o homem e o pai. O que isso quer dizer, irmãos? Nós vemos Jesus falar que o trazer espada significa que por causa de Cristo. Essa espada que Cristo quer dizer não é que você vai obrigar alguém ou vai ferir alguém para aceitar a Cristo, mas essa espada que Cristo veio trazer, você muitas das vezes vai ser ferido por ela. Essa espada é o próprio Jesus. É por causa do amor de Cristo que você tem, você vai sofrer. Ele veio trazer espada. Qual o vínculo maior que a gente tem entre, se não for entre um pai e um filho, uma mãe e uma filha, irmãos? Você vai ver Jesus falando que você tem que estar disposto a sofrer. E esse sofrimento, muitas das vezes, essa espada, muitas das vezes, ela é tão pesada, tão penetrante, que ela consegue penetrar, então, a vida de um relacionamento entre um pai e um filho, uma mãe e uma filha. Muitas das vezes, por você querer ser cristão, tomar a atitude de você ser cristão, você vai sofrer essa espada. Muitas das vezes você vai causar na sua vida um grande reboliço, a qual muitas das vezes, se você for ver ao longo da história, irmãos, que quantas pessoas que por amor a Cristo foram expulsas de casa, foram mortas. Os próprios pais entregaram os seus filhos. Esse virou cristão. Entregaram para o governo para ser morto. Ou o filho entregando o pai ou a mãe, vice-versa. Você vai ver a mãe com o relacionamento entre sua filha ali sendo colocado à prova por amor a Cristo. Você vai ver a sua nora
com a sua sogra, tendo problema por causa de Cristo. A Bíblia vai falar assim, versículo 36, o inimigo do homem serão da sua própria casa. Então, muitas das vezes, por amor a Cristo, pessoas que você ama, vai acabar te machucando, porque você é um seguidor de Cristo, porque você quer viver a palavra de Cristo. Jesus, ele vai falar que o inimigo do homem é da sua própria casa. E a segunda demanda, irmãos, que nós vemos Jesus expor, é a disposição de colocar Jesus acima de tudo e tomar a sua cruz. Versículo 37, Jesus fala: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Segunda demanda. A primeira demanda, sabemos que temos que estar disposto a sofrer por causa de Cristo. E esse sofrimento vem muitas das vezes dos próprios de nossa casa ou dos mais próximos possíveis. Por amor de Cristo, você tem que estar disposto a isso. A segunda demanda, tem que estar disposto a colocar Jesus acima de tudo e carregar a sua cruz. Quando ele fala: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está querendo dizer que, entre aspas, devemos ser merecedores do amor dele. E nós vamos ver que amar o seu pai ou sua mãe acima de mim, nós podemos aplicar aqui alguns exemplos para a gente poder entender. É você colocar sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe, ou alguma coisa acima de Jesus Cristo. Ele fala que se você coloca o seu filho ou sua mãe, seu pai, acima do amor que você tem por ele, você não é digno dele. E Jesus, falando isso, ele quer evidenciar, irmãos, que devemos amar a ele acima de qualquer coisa. O nosso amor por Jesus Cristo deve estar acima do que o nosso amor pelos nossos filhos. Sabe por quê? Porque o amor que temos por Cristo é eterno. Amamos o nosso próximo, amamos o nosso filho, eu amo a minha filha, a minha esposa, mas o que Jesus ele quer dizer aqui é que tudo isso vai passar. Lá na glória seremos todos irmãos, não vai haver filho, nem mulher, nem nada disso. Isso é aqui, nessa vida terrena. Por isso que ele fala que quem ama o seu filho a mais do que a mim não é digno de mim, porque você está colocando as coisas terrenas acima das coisas celestiais. Você está colocando um amor que é passageiro acima daquele que é eterno. Você está colocando aquilo que para você é importante acima de Jesus. Você está colocando Jesus em segundo plano. Um exemplo que nós podemos falar aqui é quando, um exemplo, o seu marido, ele fez algo de errado, e as pessoas estão questionando isso. E você, por ser esposa do seu marido, você fica do lado dele.
mesmo sabendo que ele está errado. Você toma partido do seu marido. Você defende ele até a morte. Mesmo você sabendo que ele está errado. Isso você está colocando o seu marido acima de Cristo. Você poderia falar: meu bem, meu amorzinho, eu te amo muito, mas você está errado. Eu posso ir presa junto com você. Vou estar do seu lado, mas você está errado. Não podemos tomar partido, irmãos, nem colocar alguém acima do amor de Cristo porque tem um grau de parentesco com a gente. Não podemos, numa situação entre desentendimento, irmãos, só porque esse é meu parente, eu vou ficar do lado dele. Esse não vou tomar partido porque é meu parente, eu vou defender, é sangue do meu sangue. Ei, irmãos, isso é só aqui. Sangue do teu sangue. Você vai ver um exemplo de Jesus falando em Mateus capítulo 12, versículo 46, quando Jesus, ele é interrogado pelos seus discípulos e fala: Jesus, tua mãe está aí com os seus irmãos, ele quer falar contigo. Jesus fala: quem é minha mãe, quem é meu irmão? A Bíblia vai falar que Jesus aponta para os discípulos e fala: esses daqui são minha mãe e meu irmão. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e meu irmão. Que exemplo que Jesus deu. Jesus literalmente aqui está colocando o seu grau de parentesco em segundo plano, porque na realidade, o que vale é o parentesco eterno. Nós somos irmãos, nós somos família. Cristo não quer dizer que você deve deixar a sua esposa, os seus filhos de lado, ou que você deixa de cumprir com as suas coisas. Não é isso que Cristo quer dizer, irmãos. Não é isso que Cristo quer dizer, que você deve abandonar o seu pai, muito pelo contrário. Mas você deve ter consciência que Deus acima de tudo. Deus está acima de tudo. Não podemos colocar Deus em segundo plano. O que Cristo quer dizer, irmãos, é que se tivermos em uma ocasião que devemos escolher entre Cristo e um familiar seu, você deve escolher Cristo. Se você tiver em uma situação que você deve escolher entre Cristo ou um parente seu, você tem que escolher Cristo. Devemos escolher Cristo, irmãos. Porque, às vezes, nós queremos aquele famoso ditado, tampar o sol com a peneira, né? E, para não entristecer um familiar teu, um parente seu, você acaba mentindo, você acaba fazendo algo errado. Poxa, eu vou fazer aqui, né? Aí, Senhor, me perdoa. Você colocou esse parente acima de Deus, porque você preferiu não magoar o seu parente, mas você não pensou que estava magoando Deus. Isso é colocar o seu parente acima de Deus. É você estar numa situação. E, irmãos, como eu aprendi com esse texto? Como eu apanhei? Essa é a verdade. Como eu apanhei? Porque, muitas das vezes, para a gente não gastar, vamos agora falar um pouco do bolso, nós fazemos coisa errada. Para não gastar aqui, poupar, eu faço isso, que aí eu não gasto, mas a gente esqueceu que a gente fazendo isso, a gente estava pecando contra Deus. Já aconteceu comigo. Por causa de R$50, você
tentar poupar o seu dinheiro, mas você não pensou que você colocou o dinheiro acima de Deus, porque você não viu que você pecou contra Deus. Está vendo porque eu disse que se nós cristãos tivesse a menção do que é ser um seguidor de Cristo, muitos teriam desistido. O número de seguidores de Jesus teria diminuído muito. Versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Terceira demanda de Jesus, que a gente esteja disposto a renunciar a nós mesmos. O que significa, irmãos, quem acha a sua vida? Você vê aquela pessoa que ela procura ser uma pessoa bem-sucedida. Aos requisitos do mundo, ela procura ser uma pessoa com posses, ela se dedica a isso, e ela quer de tal forma estar, suprido, que nós vemos que Jesus ele fala que quem acha a sua vida vai perder. Por que será que Cristo disse isso, irmãos? Nós muitas das vezes estamos gastando o nosso tempo, perdendo o nosso tempo buscando coisas que são terrenas, coisas que são banais, coisas que são passageiras, e estamos esquecendo do que realmente tem valor. Muitas das vezes perdemos tempo em enriquecer e criar bens, que a gente acaba esquecendo do real propósito que um cristão tem que ter. Não estou querendo dizer, irmãos, que você não deve estudar, se planejar e querer ter uma vida melhor. A diferença é a motivação disso. Qual é a motivação? Por que você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Para quê? O que você vai fazer com isso? Vemos Jesus falando que quem acha a sua vida vai perder. Você vai ver um grande exemplo que Jesus deu, para a gente entender melhor, de alguém que foi bem sucedido aos olhos humanos, mas louco para Cristo. Ele fala em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21, sobre a parábola do rico insensato. Você vai ver que esse homem rico tinha ali os seus celeiros e ele queria crescer mais e mais os seus celeiros, mas não tinha como comportar. Ele falou: vou destruir tudo isso daqui, vou refazer de outra forma para que então eu consiga acrescentar mais e eu consiga expandir o meu negócio, e só assim eu vou ter paz, só assim eu vou ter alegria, só assim eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro, olhar para as estrelas e sorrir. Nobre, não é nobre? Nobre, irmãos. É um pensamento nobre, né? Vamos trabalhar, vamos... A diferença é que Deus falou para ele: louco, hoje mesmo estão pedindo a tua alma. Hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você tem para apresentar?
Aqui há um grande exemplo de uma pessoa bem-sucedida, que queria crescer e expandir. O problema é que essa pessoa se dedicou tanto ali a sua vida a fazer isso, que acabou esquecendo de Jesus. Deixou Deus em segundo plano, porque ele não conseguia vir no culto, porque trabalhava muito, ele não conseguia participar das coisas da igreja, porque ele sempre estava ocupado e correndo atrás da herança, de coisas que são passageiras, ele sempre estava ocupado com outras coisas supérfluas, e acabou esquecendo da principal, que é Cristo. Por isso que Jesus fala, aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Você achou o segredo da riqueza, você é bem-sucedido, parabéns. Mas, se essa riqueza ficou acima de Deus, como esse rico insensato aqui, ele estava suprido, ele não precisava de Deus mais. Para que eu quero Deus? Tenho tudo. Esse é o grande problema. Qual é a motivação? Não tem problema de talvez você enriquecer, irmãos. A diferença entre a gente e aquele que talvez não conhece a Cristo é o que você vai fazer com isso. Porque a Bíblia fala que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Justamente por conta disso. Você acha suprido? Não quer dizer que você não pode, irmãos, querer conquistar os seus objetivos. Não é isso que Cristo quer dizer. A questão aqui é você colocar Cristo em primeiro lugar. É o que Jesus requer de você. É você renunciar a si mesmo. Agora, quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quem colocar Cristo em primeiro lugar, em primeiro plano, irmãos, ele vai achar, sabe por quê? Porque essa pessoa achou a real importância, sabe? Aquilo que realmente tem valor, aquilo que é eterno, aquilo que não é passageiro. Quem perder a sua vida aqui, que muitas das vezes perder a sua vida aqui, é você não passar a perna no outro, porque se você passasse, você se daria bem, mas você, por amor a Cristo, você renuncia a isso, e você, então, dá a Cristo o devido valor, você coloca Cristo em primeiro plano. Muitas pessoas, nós vamos ver um exemplo lá em João, capítulo 6, versículo 66, que por causa de um discurso duro de Jesus, muitos dos seus seguidores voltaram para trás. Lembra quando Jesus fez a multiplicação do pão? Aquela história? As pessoas voltaram, nossa Jesus, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês estão com interesse, estão com fome, vocês só querem comer, vocês não querem Jesus. Vocês só querem buscar coisas materiais, você quer só aquilo que lhe apraz, aquilo que te interessa, aquilo que é passageiro. Com o discurso duro de Cristo, essas pessoas voltaram. E aí eu te pergunto, irmãos, nessa manhã, sabendo agora do que Jesus requer de nós, que se dizemos cristãos e seguidores dele, vamos prosseguir ou vamos voltar para trás? Porque, irmãos, eu quero te dizer que o homem pode ter a preocupação de, nossa, a igreja está cheia hoje, glória a Deus, né? A igreja está cheia, mas Jesus, irmãos, Jesus, ele não liga para a igreja cheia não, irmãos, ou melhor, inchada, né? Jesus, ele não liga para isso. Jesus, ele nunca se preocupou com números, e sim com qualidade. Jesus, ele falou para os 12 que ficou, vocês não vão com ele? Pode ir.
Mas os 12 entenderam e ficaram com Cristo. Irmãos, que nessa manhã a gente possa entender aquilo que Cristo requer de mim e de você. Que a gente possa estar disposto a sofrer por causa de Cristo. Que a gente possa estar disposto a colocar Jesus acima de tudo e carregar a sua cruz. Porque você renunciar a si mesmo é carregar a sua cruz, irmãos. Carregar a cruz era um símbolo, irmãos. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas usando cruz, né, e tal. Naquele tempo não era legal não, irmãos. Morte de cruz era a pior morte que tinha. Era para a pessoa mais imprestável que tinha naquele tempo. Quando Cristo fala, carrega a sua cruz, não é você, nossa, eu estou tão doente, estou carregando a minha cruz. Não é isso, isso não quer dizer carregar a cruz. Carregar a cruz quer dizer, irmãos, você matar a si próprio. É você renunciar aos seus prazeres, às suas vontades e fazer aquilo que Cristo pede, requer de mim e de você. Isso sim é carregar a sua cruz. É você morrer para este mundo e viver para Cristo. Isso é carregar a sua cruz. Isso é você achar a vida, realmente aquilo que importa, aquilo que tem valor, aquilo que é eterno. Que a gente possa, irmão, nessa semana, refletir a respeito disso. Que você possa refletir, irmãos, o que é que você quer. Se é ser um seguidor de Cristo, de acordo com os seus moldes, de acordo com aquilo que Ele pede, ou se nós vamos fazer igual a multidão que voltou para trás. Ou se só estamos perdendo o nosso tempo sentados aqui. Eu espero que não seja essa segunda opção, que nós possamos aprender. E se por acaso a gente estiver tomando decisões erradas, que não vêm de acordo com aquilo que Cristo pediu para mim e para você, você ainda tem a oportunidade, você tem a chance de mudar, você tem a chance de se regenerar. Você tem o Espírito Santo, irmãos, você tem Jesus na sua vida. Você não precisa mais estar escravo do pecado, pois Cristo te libertou morrendo na cruz. Hoje você não precisa, você tem escolha, você tem oportunidade, porque enquanto houver o dia, ainda há oportunidade de você deixar o seu eu, morrer a sua carne e viver para Cristo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, que Deus abençoe a todos.